Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí na casinha de vocês? Estão gostando das aulas online? Nós estamos nos acostumando, nós professores. No começo eu fiquei um pouquinho envergonhada, mas agora já estou perdendo a vergonha, tá, gente? Eu estou gostando da câmera. Muito bem, meus queridos, então vamos dar início à nossa aula, certo? Eu peço que, por favor, peguem a apostila de vocês de espanhol, belezinha? Então vamos lá. Página 22. Na página 22, eu pedi para vocês, certo? A interpretação referente à página 21, né? Lembram aqui, ó, da página 21? Claro que lembram, né? Que nós vimos os verbos lá, pensar, referente ao cérebro, ver. Espera, voy a hablar en español. El verbo pensar, cerebro, ver, los ojos, oír, oído, oler, nariz, masticar, los dientes, respirar, los pulmones, digerir, aparelho digestivo, caminar, las piernas, amar, el corazón, certo? Então aqui falamos também sobre os sentidos. Então, vamos à página 22 e vamos saber como vocês se saíram na interpretação. Número 1 diz assim, ó, de que asignatura provavelmente es la clase? Amados, de que matéria provavelmente é esta aula? Biologia ou ciências? As duas estão certas, tá bom? Pode ser uma ou pode ser outra. Vocês podem escrever biologia ou ciências. Quem respondeu em espanhol? Biologia tem acento no último i. Ciências sem circunflexo, porque não existe circunflexo em espanhol, tá bom? Número 2. ¿Cuáles son las partes u órganos responsáveis por cada acción? Relaciona as colunas adequadamente. Então, aqui eles estão perguntando quais são as partes ou órgãos responsáveis por cada ação. A. Pensar. El cerebro. Vamos colocar a letrinha A, tá bom? Vejam, né? Aproveitando aqui, vou dar uma paradinha para falar o quê? Que em português nós falamos cérebro. Em espanhol, a pronúncia é diferente, é cerebro. Então, cérebro em português, cerebro em espanhol. E sem acento, tá bom? Então, vamos lá. Ver, los ojos. Oír, los oídos. Oler, la nariz. Também quero parar um pouquinho aqui, porque nós falamos o nariz. Em espanhol, nariz é uma palavra feminina. Então, la nariz. Masticar, los dientes. F, respirar, el pulmón. G, digerir, el estómago. H, caminar, las piernas. Então, vejam só. Pensar, cerebro. Ver, ojos. Oír, oídos. Oler, nariz. Masticar, dientes. Respirar, pulmón. Digerir, estômago. Caminar, piernas. Confiram aí, por favor. Letra, de acordo lá com os parênteses. E, F, G, H, D, A, B e C. Tudo bem? Vamos ao número 3. ¿Cómo se llama el órgano que la maestra le enseñó a Gaturro? Amados, como se chama o órgão que a professora mostrou, ensinou? Aqui não é no sentido de ensinar, é no sentido de mostrar. Qual foi o órgão? Qual foi o órgano?
El corazón. Muito bem. 4. Fíjate en los indicadores de los globos de los personajes del cómic. Então, vocês vão prestar atenção nos indicadores, as setinhas, né? Dos globos dos personagens da comédia. Por que são diferentes? E que se pretende indicar com isso? Gente, então vamos lá. Coloquem aí. Que o globo del professor indica firmeza, indica segurança. E o do aluno? Do aluno indica uma dúvida. E do gaturro indica pensamento. Então vamos lá, voltando. O do professor indica firmeza, segurança. O do aluno indica dúvida. E de gaturro, um pensamento. E do professor, segurança. Do aluno, dúvida. De gaturro, pensamento. Ele não fala, ele pensa. 5. ¿Por qué Gaturro ha recibido nota 0 por su participación? ¿Cuál era probablemente la respuesta esperada por la professora? Gente, por que ele recebeu 0? Porque ele fez uma interpretação romântica. Simples, certo? Porque hizo uma interpretação romântica. Vou escrever aqui no quadro em espanhol, tá bom? Aqui, ó. Porque hizo uma interpretação romântica. Porque hizo uma interpretação romântica. Essa é número 5. Resposta número 5. Aqui está. Então, Gaturro, ele fez uma interpretação romântica e ele não falou qual era a função do coração. A função do coração é a parte sanguínea, tá certo? A parte sanguínea. Então, a interpretação foi romântica neste caso. Número 6. E tu, conoces as funções de los órganos del cuerpo? Vocês conhecem as funções dos órgãos do corpo? Se é positiva, sim, com acentinho na letra I. Se é negativa, não. ¿Crees que é importante conhecerlas? Vocês acham que é importante conhecer essas funções? Sim ou não? E por quê? Essas daqui, gente, é uma resposta pessoal. Então, eu vou respeitar cada resposta de vocês. A resposta pode ser em português? Sim, ela pode ser em português. Por quê? Porque o importante é que vocês saibam interpretar o que pede o exercício, certo? Então, muito bem. Terminamos este número 6, terminamos a página 22. Vamos a la página 23. En la página 23, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el vocabulario del cuerpo humano. Entonces, nosotros tenemos aquí las partes del cuerpo humano. Vamos a practicar una vez más. Yo digo aquí y vosotros ahí en vuestra casa, ¿sí? O sea, vosotros allí en vuestra casa. Entonces, saber. Primero, yo voy a decir las palabras que están en el rectángulo verde y después vamos a ver la parte de completar. ¿Está bien? Vamos a ver. Conmigo entonces, por favor. Braço, vocês vão repetir aí. Codo, muñeca, pierna, rodilha, tobillo, pança, espalda, pie, nalgas, cejas, mano, oreja, pelo, ojo, nariz,
barbilla, boca, cuello, pestañas, lengua, pecho. Muito bem. Então, braço é possível deduzir. Codo, cotovelo. Munheca, a munheca. Aqui, ó, gente, essa parte aqui, ó, do braço, certo? Ou mesmo o pulso. Pierna, é possível deduzir, não vou fazer a tradução. Rodilha, é joelho. Eu quero chamar a atenção de vocês para dizer que em português nós falamos o joelho, palavra masculina. Em espanhol, ela é uma palavra feminina, por isso é la rodilla, certo? Tobilho, que é o tornozelo, pança, a barriga, espalda, as costas, pé, o pé, nalgas, dá para deduzir, hein? Nádegas, bumbum, cejas, sobrancelhas, mano, oreja, pelo, cabello também se diz, ojo, nariz, barbilha, cuidado com essa palavra, porque muitos alunos confundem com barba. Não é barba, galera, é queixo. Boca, cuello, pestañas, mis cejas e mis pestañas. Saudades de vocês. Língua e pecho, tá bom? Muito bem. Agora vamos lá. Amadinhos, então aqui, ó, tá bom? Essa coluna aqui, ó. Então vamos lá. Cejas, pelo, ojo, nariz, barbilha, pecho, codo, mano, nalgas, pierna, pé. Essa outra coluna agora. Pestañas, oreja, boca, língua, cuello, braço, pança, muñeca, espalda, rodilha, tobilho. Muito bem, terminamos, meus queridos. A vantagem, uma das vantagens da aula online é que vocês poderão assistir essa aula a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, e poderão também repeti-la quando vocês sentirem necessidade. Então, quem não conseguiu acompanhar esse exercício, pode voltar e repetir, tá bom? E quem ainda teve dúvida, por favor, façam as suas anotações, que eu responderei o mais breve possível, tá bom, meus amadinhos? Muito bem, página 23, completamos. Agora vamos para a página 24. Na página 24 nós temos aquela charge, né? Eu lembro que eu li para vocês semana passada, que o paciente chegou e disse: doutor, tenho um dolor que me passa de acá a allá, de acá a acá, de acá para allá. Que pode ser? O doutor disse: um dolor passageiro. Então vamos fazer a interpretação, né? Eu pedi para vocês, ou melhor, vamos corrigir a interpretação. 1. ¿Quiénes son las personas representadas en la viñeta? ¿Quiénes son las personas? Gente, el paciente y el doctor. Também pode ser um paciente e um doctor. Certo? 2. Porque parece que el hombre de la izquierda tiene 4 brazos. Opção A.
para indicar que los está moviendo, é para indicar que esse braço está em movimento. 3. La cara del médico y la posición de sus manos indican que está, quando alguém faz assim, pensativo. Letra A. Eu pedi o 4 também para vocês. Não lembro, mas eu vou fazer. La respuesta del médico, un dolor pasajero, puede tener más de un significado, lo que causa la risa en el chiste. Quais são estes significados? Então, gente, aqui diz assim, ó, que a resposta do médico, um dolor passageiro, uma dor passageira, pode ter mais de um significado, o que causa a parte irônica, a parte engraçada da piada. Quais são esses significados? Então, um dolor passageiro é que, gente, aqui pode supor o quê? Que a dor é passageira. Primeiro, a dor é passageira, vai passar muito rápido. Outro, que a dor se move de um lado a outro, como se fosse alguém que estivesse viajando. Vou escrever essa resposta, tá bom? Página 24, número 4. Página 24, para que vocês não se percam. Página 24, pergunta 4. Então, qual seria? Primeira, el dolor pasará rápido. Estou respondiendo en español, ¿sí? Otra, que el dolor es un viajante. Então aqui, ó, que el dolor pasará rápido, que el dolor es un viajante. ¿Por qué viajante? Porque está de um lado a outro. Passa de um lado a outro. Como se fosse uma pessoa, né, que estivesse viajando. Muy bien, terminamos la página 24. Ahora vamos... Espera um pouco. Espera, por favor, quero ver uma cosita aqui. Vamos a la página 34, por favor. Na página 34 há 3 ejercicios. ¿Sí? Entonces el uno dice, lee las definiciones de las partes del cuerpo humano y escribe como se llaman. Então, as definições das partes do corpo humano e nós vamos escrever como se chamam essas partes, tá bom? Parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo. El codo. B. Zona donde se une el muslo con la parte inferior de la pierna. La rodilla, que sería el joelho. C. Parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco. El cuello. D. Órgano prominente del rostro humano entre la frente y la boca, con 2 orificios que forman parte del aparato respiratorio. Esta está fácil. La nariz. 2. Completa con los nombres de los sentidos o de la parte del cuerpo responsable por las acciones descritas. A. Cuando veo una película o leo una revista, trabaja el sentido de la visión. Vais a escribir en español. Visión. B. Si escucho una música o el ladrido del perro, el sentido que trabaja él es auditivo. C. La parte del cuerpo que acciona el sentido del olfato es la nariz. E. El sentido del gusto ocurre en la lengua. Entonces, letra A, visión. Letra B, auditivo. C, nariz. D, olfato. E, lengua. 3 y último, lee los síntomas o molestias corporales. Lee los síntomas o molestias corporales
y luego relaciona con sus correspondientes diagnósticos. Entonces, voy a corregir solamente las letras, ¿sí? Entonces, primero paréntesis. Primer paréntesis. E, D, A, B y C. Primero, E. Segundo, D. Tercero, A. Quarto, B. Último, C. Última chance para quem não conseguiu, hein? Então, E, D, A, B e C. Muito bem, gente. Ó, esse é vocabulário do corpo humano, matéria cobrada na nossa próxima avaliação. Então, eu peço que vocês revisem em casa, porque é um vocabulário muito comprido, tá? Tem bastante palavrinhas aí, algumas são parecidas, outras são totalmente diferentes, por isso vocês precisam mentalizar, tá bom? Muito bem, amadinhos, vamos dar sequência. Agora sim, eu quero a página 25 da apostila de vocês. 25, por favor. Muito bem. Na página 25, nós temos o verbo doer em espanhol. O verbo doer em espanhol se chama doler. Este verbo, gente, só tem duas maneiras de conjugação. É bem fácil, é bem simples. Vocês vão ter que memorizar somente duas coisinhas: singular ou plural, certo? E o verbo doer, ele concorda com o que dói ou com o que não dói, tá bom? Então, ele tem umas palavrinhas que acompanham este verbo. Então, eu vou colocar aqui no quadro para explicar melhor para vocês, tá certo? Então, deixa eu apagar essa observação aqui. Nós estamos trabalhando o presente, certo? Então, nós estamos no presente do verbo doler. Então, lembram lá das pessoas em espanhol? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, tá bom? Então, seriam eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Para cada pessoa tem uma palavrinha que vai acompanhar esse verbo doer, que vai acompanhar o verbo doler. Então, olha. Me, te, le, nos, os e les. Certo? Então, yo, para tu, para él, para ella, para usted, para nosotros o nosotras, para vosotros o vosotras, para ellos, para ellas, para ustedes. Entonces, me duele la garganta. Te duelen las piernas. Coloquei aqui para vocês dois exemplos. Como eu falei para vocês que este verbo ele é usado de duas maneiras, ou no singular ou no plural. Então eu coloquei um exemplo no singular e um exemplo no plural. Veja, me duele la garganta. O que dói, gente? Tá aqui, ó. A garganta, singular. Então o verbo vai estar no singular. Segundo exemplo, te duelen las piernas. O que dói, gente? As pernas, plural. Então o verbo vai estar no plural. Outra coisa para chamar a atenção de vocês, o verbo doler. Meus queridos, vejam a escrita dele, ó, doler. Só que na hora da conjugação, desculpa, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Tome um pouquinho d'água aí também na casa de vocês. Vamos fazer juntos as coisas. Tomar uma aguinha aqui. Molhar a garganta, né?
Então, veja, o verbo doler se escreve com O. Na hora da conjugação, tá? Trabalhando o presente, ó, duele. Troca O por UE. Por quê? Porque ele é irregular, tá bom? Então, o doler vocês vão escrever com UE. E é no singular ou no plural, dependendo do que dói ou do que não dói. Essa forma, ele também pode vir assim, ó. Peraí. Vou colocar outra frase aqui. Le duele mucho. Le duele mucho la cabeza. O que dói? A cabeça. Cabeça singular. Consequentemente, o verbo aparece no singular. Tá bom? Eu posso escrever de outra forma também. A nosotros nos duelen los dientes. ¿Viram? A nosotros nos duelen los dientes. O que está doendo, gente, nessas pessoas? Os dentes. Os dentes no plural, mais de uma coisa. Então, o verbo no plural. Então, eu posso falar a nosotros nos duelen los dientes. Ou somente nos duelen los dientes. Os outros também eu posso usar com a preposição a. Olhem aqui, ó. A mim me duele. Vocês podem usar somente com esses pronomes ou com a preposição a. Ó. A ti te duele. A ele, a você. Certinho? Mas para mim, o que vocês não podem esquecer, gente, vocês não podem deixar de usar com o verbo doler. Me, te, le, nos, os, les. Por isso vocês devem memorizar qual palavrinha, qual pronome é para cada pessoa. Então, por exemplo, yo, me, tu, te, él, ella, usted, le, nosotros ou nosotras, nos, vosotros ou vosotras, os, ellos, ellas, ustedes, les. Perfeito? Legal, bacana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Página 26, por favor. La página 26, actividad para casa. 1, 2 y 3. 1 dice, completa las frases con las palabras del recuadro para que tengan sentido. Então, o que tem aqui? Gente, nesse retângulo verde, tá? Aqui, ó, eles dão as partes do corpo humano. Pies, pelo, espalda, manos, dientes e braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 6 palavras para 6 frases. Vocês não podem repetir as palavras, certo? E não pode também faltar essas palavras, ou seja, vocês criarem outras palavras. Não. Vocês terão que completar de acordo com a lógica, certo? 2. Relaciona los órganos com suas respectivas funções. Então, lá, ó, sentido de la vista, sentido del gusto. Então, qual é o órgão, né? Com as funções. Visão, audição, olfato e assim sucessivamente, certo? C. Los chicos están en la sala de espera del hospital, contando lo que les duele. Escribe en los globos lo que debe estar diciendo cada uno. Muito bem. As crianças, elas estão na sala de espera de um hospital e elas estão contando o que dói em cada uma delas. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escrever em cada globinho, tá? Em cada globinho, o que cada um está dizendo. Então, vamos começar por esse menininho aqui de camiseta vermelha. O que está quebrado nele? O que está machucado nele? O braço. Então, como ele falaria isso? Como ele diria que está com dor no braço em espanhol? Me duele el braço. Viram? Ó, é a pessoa que está falando. Então, ela vai usar sempre o me. Me duele el braço.
porque é singular. Se são as pernas, se são os braços, se são os dentes, se são os olhos, aí me duelen e a parte do corpo humano. Então, nesse exercício número 3, meus amadinhos, bastante atenção. Por quê? Porque vocês irão trabalhar 2 questões. A primeira questão, o verbo doler. A segunda questão, as partes do corpo humano. Certo? Muito bem. Então, só um pouquinho que eu vou anotar aqui no quadro para que vocês também não esqueçam depois. Então, aqui, ó. Para casa. Página 26, números 1, 2 e 3. Y la página 27 también. Muy bien, para casa, la página 26, ejercicios 1, 2 y 3. Y la página 27, ¿qué es lo que hay en la página 27? Una lectura, vais a apuntar el vocabulario que no conocéis y después la interpretación. Perdão. Na página 27, vocês vão fazer a leitura, anotar o vocabulário que vocês não conhecem, pesquisar. Vamos supor que vocês não encontraram esse significado. Vão lá e vão me perguntar, tá bom? Assim que eu puder, eu já respondo vocês. E vão fazer a interpretação marcando verdadeiro ou falso. Meus queridos, meus amados alunos do 7º ano, um beijo para vocês, um abraço no coração, fiquem bem, até a próxima. Bom estudo para vocês. Se cuidem!